todos, sejam bem-vindos ao espaço virtual do GEF, o Grupo Espírita Francisco de Assis da cidade de Niterói. Nesse vídeo nós temos como palestrante a Nájila Loureiro, que é da Associação Espírita Célia Xavier, de Belo Horizonte. E ela irá apresentar uma palestra com o tema Suicídio na Infância e na Adolescência. Mas antes da palestra da Nájila, eu convido a todos a uma prece, para que possamos nos preparar um pouco melhor. Querido Mestre Jesus, irmãos espirituais, pedimos que nos auxiliem no melhor entendimento e proveito do aprendizado a seguir. Que as reflexões induzidas pela palestrante sejam não somente para o nosso próprio benefício, mas também em benefício de todos que nos cercam. E por fim, agradecemos por mais essa oportunidade. Que assim seja. Boa noite, meus queridos amigos, meus companheiros de caminhada. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Meu nome é Nájila Loureiro, estou falando aqui da cidade de Belo Horizonte, tarefeira há mais de 30 anos. Atualmente estou como coordenadora da área da família, coordenadora estadual, aqui na nossa federativa União Espírita Mineira, e coordenadora também da Comissão Regional Centro, da Federação Espírita Brasileira. Nós vamos tratar aqui de um tema, essa noite, um tema muito importante e um tema extremamente complexo, a questão do suicídio na infância e na adolescência. Esse tema é um tema que, infelizmente, ainda é tratado com muito tabu, com muito preconceito, mesmo dentro das nossas instituições espíritas. O nosso diálogo de hoje, as reflexões que eu vou trazer, é com o objetivo principal da psicoeducação nas nossas instituições espíritas, para que os nossos trabalhadores na área da infância, na área da juventude, possam, a princípio, reconhecer os principais fatores de risco, sinais de alerta. A questão do suicídio na infância e na adolescência, principalmente aqui no Brasil, tem aumentado de forma assustadora, devido aos transtornos mentais na infância e na adolescência. Eu trouxe alguns dados aqui para vocês importantes, para que vocês possam entender a importância desse tema. Nos últimos anos, nas nossas campanhas aí de conscientização, que iniciaram desde 2014, com o Setembro Amarelo, vocês sabem que desde 2003, a Organização Mundial de Saúde instituiu o dia 10 de setembro como Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Aqui no Brasil, desde 2014, a partir de uma iniciativa do CVV, o Centro de Valorização da Vida, mais a Associação Brasileira de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, se uniram, então, e instituíram, desde 2014, uma campanha chamada Setembro Amarelo, onde todo mês de setembro há uma mobilização nacional para que se possa conscientizar da importância da prevenção do suicídio e da automutilação. No Setembro Amarelo, isso vem despertando atenção, não só de companheiros da área da saúde, da área da educação, mas principalmente irmãos das instituições religiosas e também espíritas. Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, não se tratava o tema suicídio como é tratado hoje, muito pelo contrário. Quantas e quantas vezes nós vamos aí em palestras públicas até hoje, né, e escutamos sempre a mesma fala, uma fala recheada de estereótipos, preconceito e julgamento, onde se leva ao público a ideia de que o suicídio é um ato de covardia, é um ato de orgulho, é um ato de falta de fé. E quando se fala, então, em suicídio na adolescência, o suicídio de jovens,
se coloca ainda a questão do drama, se coloca a questão da fase, se coloca ainda a questão de que para jovem tudo é muito dramático, que se fala muito e se age menos. Tudo isso é mito. Suicídio na juventude, na adolescência, ele vai estar muito relacionado a um transtorno mental já existente. O que é o transtorno mental? Transtorno mental, gente, não é aquele indivíduo, não é aquele irmão que está na rua tacando pedra, não. Tudo que ocorre na nossa mente, que pode estar causando algum desequilíbrio, que pode estar causando um comportamento não natural, não normal, como uma mudança no sono, mudança mesmo no humor, mudança na alimentação, tudo isso indica que algo vai mal. E muitas vezes se confunde a fase da adolescência, a fase dos jovens, que normalmente já é uma fase complicada, porque nós espíritas sabemos que é justamente na adolescência que o espírito começa a tomar posse da sua personalidade de fato, é justamente na adolescência que vem à tona toda a personalidade do espírito, seus vícios, suas tendências, suas dificuldades morais, mais a questão hormonal física, mais a questão dos conflitos que existem, né, de interação, de integração social, onde o jovem quer ser aceito, onde o jovem não aceita as próprias mudanças físicas, onde o jovem já começa a ter algum tipo de atrito nas relações familiares com o pai ou com mãe. Então, imagina a vida desse jovem. Já traz o conflito íntimo normal, já traz as mudanças físicas, mudanças hormonais, já há uma cobrança no meio social em que vive. Além de tudo isso, ainda a sua personalidade do espírito, de fato, que é um espírito velho, vem à tona, e tudo isso relacionado ainda a um transtorno mental, tudo isso ainda relacionado a um desequilíbrio, não é? Mental, psicológico. Então, muito dos pais confundem, às vezes, isso com fase, né? Então, em determinado momento, o jovem começa a estar começa a se isolar completamente da família, e os pais vão achar que isso é natural. Não, é natural até certo ponto, mas o comportamento não pode ser repetitivo, né? E isso nós vamos conversar aqui. Mas o mais importante, e eu gosto muito de trazer os números, porque os números, os índices, para mim, como socióloga, antropóloga, já é bem autoexplicativo da nossa realidade. Nós percebemos aqui no Brasil, antes de 2018, nós tivemos, 5 anos antes de 2018, uma certa estabilização do número de suicídio, que já era um número extremamente grande. Aqui no Brasil, nós tínhamos o suicídio de jovens como segunda causa morte no Brasil. Depois de 2018, esse número aumentou mais de 36%. E aí eu vou trazer números aqui, que é números mesmo para chocar. Números do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria, que traz para nós que entre a faixa etária de 15 aos 19 anos, não é? Nós tivemos um aumento aí de 75 para 85 casos de morte por suicídio a cada 100 mil habitantes. No país, que antigamente era tratado como segunda causa de morte, entre jovens de 15 a 29 anos, nós estamos vendo que esse número está crescendo, superando, inclusive, o número de acidentes de trânsito. Esse fenômeno ele vai estar relacionado a transtornos de humor, abuso de substâncias psicoativas e esquizofrenia. Isso mostra que desde 2009 o número de internações por transtorno mental também aumentou, praticamente dobrou. De 2013 a 2017, o crescimento das notificações de tentativa de suicídio entre crianças de 10 a 14 anos foi 225% a mais, não é? Já entre adolescentes de 15 a 19 anos, esse número, esse aumento foi de 192%. Isso para nós é uma luzinha vermelha piscando.
Muitos dizem que não existe suicídio infantil. Sim, existe. Só que nós temos que entender que a criança não fala, não usa o termo suicídio, quero suicidar, nem mesmo a questão da morte, ela não usa. Isso para ela, a morte para a criança é tratada de uma forma diferente. A criança fantasia muito a questão da morte. A criança associa a morte a um dormir. Ela associa a questão da morte como das fábulas, não é? Onde lá a princesa dorme e depois acorda, é o príncipe encantado que vai acordar, ou a morte, eu vou morrer e depois eu vou reviver. Mas é muito diferente na cabecinha da criança trabalhar essa questão da morte. Você nunca vai ouvir de uma criança ela dizer que quer se matar. Você talvez escute da criança que ela está cansada, que ela quer dormir, que ela não quer acordar mais. Como você escuta do adolescente, ele dizendo que essa vida não presta, que se ele sumir do mundo, ninguém vai dar falta por ele, que ele é um estorvo para a família, que ele é incompetente, que ele é fracassado. Ele vai se utilizar das redes sociais, né, e vai mandar mensagens extremamente pessimistas, vai utilizar emojis, aquele emoji triste, aquele emoji chorando. Então, há certos sinais de alerta que, para a família, é importante ela entender que é um aviso, que algo vai mal na cabecinha dessa criança e na cabecinha desse jovem. Mas o que é o suicídio? Muitos, então, perguntam e questionam, peraí, eu sei que suicídio é quando o indivíduo tira a própria vida. Muito bem. Mas será que o suicídio é um ato voluntário? Será que o suicídio vai estar relacionado à escolha, ao livre-arbítrio do espírito? Essa é a grande questão. Os estudiosos de hoje dizem que não, que 100% dos casos estão relacionados a algum transtorno mental. Mais uma vez, transtorno mental não é louco que está na rua tacando pedra. O transtorno mental é transtorno de personalidade, de humor, depressão, ansiedade, síndromes diversas. Tudo isso entra no transtorno mental, que, diagnosticado corretamente e tratado corretamente, aquele indivíduo ele tem a doença crônica, no caso, mas ele vai estar equilibrado. E aí ele vai estar amparado e protegido. Mas aquele indivíduo que não é diagnosticado corretamente e nem tratado, esse indivíduo abre as portas. Não só a questão do suicídio, porque ele está inconsciente do ato, ele não vê saída para nada, como abre as portas também para quadros obsessivos que vão acabar agravando a situação desse irmão. Imagina isso para uma criança e para um adolescente. É muito mais complexo. E aí é necessário uma atenção, um cuidado, uma vigilância muito grande da família. E o que está ocorrendo hoje? Está ocorrendo hoje um fenômeno que os pais não conhecem os próprios filhos. Alguns estudiosos na área da psiquiatria infantil, eles dizem ainda, para nós, educadores e pais, que a educação dos filhos tem receita pronta, sim, tem roteiro, sim. E eles dizem mais, que o roteiro e a receita para lidar com as crianças e para lidar com os adolescentes, ela é muito simples, é o olho no olho. Então, eles dizem, filho, vem com manual de instrução, sim, mas para ler é preciso olhar nos olhos deles. E o que a pandemia nos mostrou? O que o distanciamento nos mostrou? Que os pais não conheciam os próprios filhos, que o nosso lar, a nossa casa, era apenas um lar dormitório, onde a família se encontrava apenas para dormir, não havia interação, não havia convivência familiar. O pai tinha sua vida, a mãe tinha sua vida, os filhos, cada um sua vida. Os filhos com aquela agenda abarrotada, né? Aula de inglês, de francês, de mandarim, esporte disso, daquilo. Criança não é criança, não pode brincar mais. Adolescente, coitado, então, já é torturado pela família, tem que ser doutor, tem que ser isso, tem que ser aquilo, você tem que ser o melhor, tem que ser o melhor, tem que ser o melhor. E essa pressão e essa cobrança existe mesmo em famílias espíritas que se esquecem da doutrina espírita.
Se esquecem que cada filho é um espírito imortal, que cada filho já traz o seu próprio planejamento reencarnatório, que cada filho já tem traçado mais ou menos um esboço do que será a sua vida. Mas os pais jogam todas as frustrações, todos os desejos, todas as vontades nesses filhos, e esses filhos embarcam nessas frustrações dos pais, que vivem numa vida onde eu tenho que mostrar para a sociedade que a minha família é perfeita, que o meu filho é perfeito, que o meu filho é melhor, que a minha família é melhor, que a minha casa é melhor. E essa busca pelo melhor tem trazido para as famílias um comportamento disfuncional. Então, não se vive, se sobrevive. A vida não é mais baseada em valores morais, é baseada em valores materiais. E o que isso vem trazendo para as nossas famílias? Vem trazendo para os nossos filhos a morte, literalmente a morte. Nossas crianças e nossos jovens estão caminhando para a morte, porque eles não têm pai, não têm mãe, não é? Eu digo ainda, quem me conhece aqui em Minas Gerais sabe, né, dessa minha fala. Hoje nós temos filhos órfãos de pais vivos, porque nós temos filhos que não são reconhecidos, os pais não conhecem. Falta pai e mãe dentro de casa. E quando eu falar pai e mãe, eu não vou dizer aqui pai, mãe, gênero feminino, masculino. Quando eu disser pais, eu estou abrangendo todos os nossos arranjos familiares. Os casais homoafetivos, irmãos mais velhos que assumem a educação, a criação de irmãos mais novos, avós, padrinhos, madrinhas, tios, não é? Pessoas, irmãos solteiros que estão adotando filhos ou optam por ter filhos solteiros. Então, todos esses diversos arranjos familiares estão aqui dentro deste contexto. Então, quando eu falar pai e mãe, é nesse sentido, é no sentido geral, amplo de família. Mas mostrar que existe uma hierarquia, que aquela criança, aquele adolescente tem um adulto que vai ser responsável pela sua orientação moral, pela sua educação moral. Então, estes assumem a missão dessa paternidade, independente do arranjo familiar que existe naquele momento. Então, se faz a pergunta, né, muitas vezes, se tem a dúvida, se criança também comete suicídio, a resposta é sim, né? Infelizmente. E um dos grandes mitos que nós precisamos já refletir é que o suicídio não supõe tirar voluntariamente a própria vida. Isso é um mito, já que nós sabemos que todo suicídio vai estar relacionado a um transtorno mental. Então, supor que o suicídio é um ato de liberdade, é um exercício de livre-arbítrio, isso já é questionado pela própria ciência, já que nós sabemos que a doença mental limita a liberdade e a capacidade de escolha de uma pessoa. E o Setembro Amarelo vem justamente para nos mobilizar e refletir sobre essas questões. Ela foi pensada em 2014, essa campanha de mobilização a nível nacional existe no Brasil, né, desde 2015. E por que o nome Setembro Amarelo? A cor amarela ela é usada para representar o mês da prevenção. Isso é uma história, né? É um caso que aconteceu nos Estados Unidos, de um casal que perdeu um filho pelo suicídio, em 1994. Um rapaz que chamava-se Mike e adorava a cor amarela. Tinha um Mustang 68 e pintou, inclusive, esse Mustang da cor amarela. Esse rapazinho, que na época tinha 17 anos, quando cometeu o suicídio, seus pais e familiares e amigos, no funeral, fizeram vários cartões. E nesse cartão estava amarrada uma fitinha amarela, que é a fita que normalmente muitos usam aqui no peito, né, no mês de setembro, falar de prevenção, essa fita amarela. Nessa fita estava escrito: se você precisar de ajuda, peça. Se você precisar de ajuda, peça. Então, a Organização Mundial de Saúde ela já vem alertando, desde os anos 2000, que o aumento de suicídio no mundo todo chega a 60%. Que hoje nós temos, a cada 40 segundos, uma pessoa morre pelo suicídio.
A cada 2 segundos, nós temos uma tentativa. Só no Brasil, são 35 casos por dia. E a cada óbito de suicídio, nós temos atrás, ocorrendo, 20 tentativas. E hoje nós já sabemos, com levantamento de dados, mesmo esses números sendo subnotificados, por questões culturais, questões religiosas, porque não vai constar lá no óbito suicídio, mas consta lá acidente, acidente doméstico, envenenamento, acidente automobilístico, politraumatismo, tudo isso é suicídio. E às vezes consta lá como acidente, como envenenamento, etc., por questões culturais, questões religiosas, já que o suicídio é cercado por preconceito, é cercado por estereótipos. E a família, por receio, né, pela vergonha, pela culpa, pela condenação, pelo julgamento que vem junto, então opta por esconder. E esses números, então, para nós, são subnotificados. Mas hoje, os estudiosos já dizem, e nós temos uma gama de cientistas, não só da área da saúde, mas da área da educação, da área da sociologia, da antropologia, que já dizem que o suicídio supera óbitos por homicídio e mortes por conflitos armados. Então, o relatório da Organização Mundial de Saúde, que foi feito no ano de 2014, com o título Prevenindo o Suicídio, o Imperativo Global, ele traz para nós um panorama global desses números estarrecedores e mostra que suicídio é um caso de saúde pública e é um grave problema social e que não é de conhecimento público e que não aparece na lista de prioridades do governo. E por que isso acontece? Tabu. Tabu. Só que hoje nós sabemos, principalmente nós, espíritas, cristãos esclarecidos, seria o ideal, que informação salva vidas, que falar de suicídio não causa suicídio. É a forma de falar de suicídio que causa. Quando falar de suicídio vem para esclarecer, orientar, isso não causa suicídio, muito pelo contrário. Escuta ainda de instituições espíritas, nas suas palestras públicas, falar de suicídio julgando. Há 2 anos atrás, quando as atividades ainda estavam presenciais, fui convidada por uma grande instituição espírita aqui em Belo Horizonte, seu auditório lotado, mais de 500 pessoas aqui, iniciou a campanha Setembro Amarelo, valorização da vida, prevenção. A abertura do evento, eu ia fazer o encerramento no final do mês, participei da abertura. 2 irmãos, de nome, no meio espírita, né, começaram a falar sobre suicídio. E de cara colocaram, suicídio é ato de espírito covarde, é espírito orgulhoso, que não aceita suas próprias tendências e viciações, é falta de fé em Deus, etc, etc. E as barbaridades todas. E aí eu só fui percebendo que atrás de mim, vários irmãos, companheiros, levantando, chorando de forma, né, assim, triste, aquela dor da alma, levantando, chorando e saindo. E a cada fala desses irmãos era uma facada no meu coração. E eu pensei, gente, nós sabemos de todas as consequências do suicídio, nós espíritas, nós sabemos de tudo isso, realmente, Joana de Ângeles traz, realmente, no Livro dos Espíritos, realmente, no Memórias de um Suicida, né? Os casos que a Ivone traz para nós. Mas não é dessa forma que se fala num evento público, numa palestra pública, onde nós vamos ter ali enlutados. Quem são os enlutados? São familiares, né? São pessoas que perderam entes queridos pelo suicídio, amigos e familiares. E nós sabemos, pesquisadores, que a cada um suicídio, 20 pessoas, no mínimo, são impactadas pelo suicídio. Então, se nós temos 1 milhão de pessoas morrendo pelo suicídio, eu tenho 20 milhões de pessoas sendo impactadas, que pode ser o gatilho para cometer o ato do suicídio. Esses enlutados, se é feito todo um trabalho, inclusive de acolhimento, não é? Que é chamado pós-venção,
que é justamente para auxiliar, tratar, acompanhar esses enlutados, para que eles possam lidar com a dor. Porque quem perde um ente ou um amigo pelo suicídio, o luto dele é muito diferente do luto de uma morte natural, uma morte de acidente. Porque o luto do suicídio vem a culpa. O luto do suicídio vem, por que eu não vi? O que eu podia ter feito? Mas não, chega numa palestra pública, numa casa dita casa de Deus, numa casa dita casa de oração, numa casa que se diz que o centro espírita era para acolher, para consolar, para esclarecer, se fala essa barbaridade. Então, desde 2014, fazemos esse trabalho de sensibilização e mostrar que falar de suicídio nas instituições espíritas deve ser com cuidado, atenção, com amor e acolhimento. Quer entender o que acontece com o suicida no plano espiritual? Estuda-se isso em grupo de estudo, sala fechada. Estuda-se isso em grupo de estudo sistematizado e, mesmo assim, tendo cuidado do que dizer, de como falar. E não dessa forma. Então, o suicídio não é um problema familiar ou não é um problema individual. O suicídio é um problema de todos. Tanto é um problema de todos que Kardec já nos alerta, lá no livro Obras Póstumas, no item que trata da regeneração da humanidade, ele coloca: e como se a destruição não caminhasse bastante rápida, var-se-ão os suicídios, que se multiplicarão numa proporção inaudita, até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido o maior número de homens que serão, antes da morte, riscados do número dos vivos. Está aí os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encandeamento das circunstâncias, assim como dissemos, sem que se sejam nada derrogadas as leis da natureza. Um simples parágrafo, grandes alertas Kardec já trazendo. Quando ele diz aqui para nós, né, que antes da morte, riscado do número dos vivos, o que quer dizer isso? É a nossa passividade. Nós não estamos vivendo, estamos sobrevivendo. Estamos vivendo a modo de máquina, mecânico. Acorda, come, vai trabalhar, dorme, acorda, come, vai trabalhar, dorme. Nós não nos relacionamos, nós não interagimos, nós não paramos para poder admirar um passarinho, um sol, a lua. Nós, mal agora, amigo faz aniversário, ninguém liga mais para amigo, não. Manda o WhatsApp. Não existe mais amor nas nossas relações, afeto, carinho, toque, não existe mais. Eu não estou dizendo isso fora da família, não, estou dizendo isso dentro da família. É cada um com seu smartphone, é cada um no seu quarto, é cada um no seu mundo próprio. Estamos todos virando zumbis, virando vampiros. Eu ainda brinco com os companheiros, agora eu estou entendendo por que série, filme de vampiro, de zumbi está fazendo tanto sucesso. É porque a sociedade, nós nos identificamos com zumbi. Está igual todo mundo zumbi. Está aqui Kardec dizendo, riscados da vida. Precisamos ter o nosso momento de lazer, de prazer. Precisamos ter o nosso momento de ficar à toa. Precisamos ter o nosso momento de falar bobagem, de dar gargalhadas. Precisamos ter o nosso momento, olha, deixa o problema lá, depois eu resolvo. E vai viver. E não vegetar. E isso acontece para as nossas crianças e jovens, que estão sobrecarregados de atividades escolares, sobrecarregados de atividades extraescolares. As crianças não podem mais brincar, não podem ser mais criança, os jovens não podem mais apetir, né? Os jovens não podem ser mais jovens. Hoje nós temos aí menininho de 4, 5 anos, menininha andando pelada, mini adulto, salto alto, batom vermelho, esmalte vermelho, sendo sexualizada precocemente. Hoje nós temos meninos de 12 anos que já têm uma vida sexual ativa, porque sai a hora que quer, chega a hora que quer, bebe, faz uso de droga.
com a conveniência dos pais, porque quem dá o dinheiro para o menino é os pais, quem permite que o menino saia é os pais, com 12 anos, sendo que ele não tem nem maturidade física e nem maturidade psicológica. Menino de 12, 14, 15 anos não tem que ir para a rua, não. Tem que ficar de madrugada na rua, não. Tem que ficar em casa. É só depois dos 18 e olhe lá, se tiver juízo, porque se não tiver juízo também não sai. Mas educar dá trabalho, falar não dá trabalho, impor limites dá trabalho, ter autoridade dá trabalho. E com isso, o que está acontecendo? Os nossos jovens estão se matando. As nossas crianças estão se matando. Porque o suicídio é democrático. O suicídio, ele é universal. Né? Porque o sofrimento mental, o sofrimento íntimo, ele afeta pessoas de qualquer nacionalidade, de qualquer gênero, de qualquer idade e de qualquer classe social. O comportamento suicida, ele não vai estar relacionado a um fator. O comportamento suicida vai estar relacionado a vários fatores, pessoais, sociais, psicológicos, culturais, biológicos e ambientais. Nós tivemos aqui um caso em Belo Horizonte, alguns anos atrás, que foi noticiado como acidente, mas não foi acidente, foi suicídio. Inclusive, eu fiz o atendimento dessa família, mas foi noticiado aí como acidente, mas foi suicídio. O menino, simplesmente, 9 anos, chegou na casa do pai, o pai chegou para o menino, falou, olha, você não vai jogar videogame, você vai fazer as suas tarefas de casa e estudar. Depois você joga seu videogame. O menino achou ruim, pegou a mochila, jogou a mochila no sofá e se jogou da varanda. Imagina a culpa desse pai. Na cabeça desse pai, ele processou da seguinte forma: meu filho se matou porque eu exigi que ele estudasse. Meu filho se matou porque eu chamei a atenção dele. Claro que não. Claro que não. São vários fatores, não existe um fator para o ato do suicídio, e ninguém se mata da noite para o dia, há todo um processo atrás, há um planejamento, uma ideação. É por isso que nós sabemos que o primeiro fator de risco no suicídio é tentativa de suicídio. Quem já tentou suicídio, o fator de risco no topo, quer dizer então que ele está lá. Então, o primeiro fator de risco é tentativa de suicídio. Porque a pessoa tem êxito depois que ela tentou 5, 6 vezes. Quando nós trazemos esse número para crianças e jovens, o que acontece? O menino se mata mais do que a menina. Mas o menino se mata mais porque ele tem mais sucesso. Mas a menina tenta 5 a 6 vezes mais do que o menino. A menina, ela não tem sucesso porque ela busca, às vezes, meios ineficazes, enquanto o menino busca meios mais eficazes. E um grande alerta aqui. Me perguntam muito, Nájila, mídia social causa suicídio nas crianças e nos jovens, nos adolescentes? A resposta é sim. De forma categórica, sim. Uso indiscriminado, uso sem vigilância dos pais, das mídias e redes sociais. Hoje nós temos páginas, chats, hoje nós temos sites que ensinam as nossas crianças e os nossos jovens a se matarem. Todo cuidado é pouco. E quais são os sinais de alerta de que algo vai mal, principalmente aí para as nossas crianças e jovens? Lembrando que criança, gente, eu vou colocar aqui 10 anos, né? De 10 anos para frente, vamos chamar adolescentes jovens, até 29 anos. Antes de 10 anos, são crianças. Mas, no geral, quais são os sinais de risco? Isolamento. Frequente. É normal, natural, às vezes o adolescente ficar quieto e responder a gente por monossílabo. Quem é mãe e pai vai entender o que eu estou falando. Você está conversando com seu filho, ele aham, sim, não. Mas isso não é frequente, né? Ele ainda senta, assiste um filme, assiste uma série, vê o esporte com o pai, liga para os amigos, joga com os amigos. E de vez em quando ele tem esses rompantes que não quer conversar com ninguém, quer ficar quieto.
é normal. Mas isso se torna frequente. O menino não sai do quarto, ele se isola completamente da família e amigos. Isso é um sinal de risco. Falta de prazer nas atividades cotidianas. Adorava reunir uma vez por semana e jogar videogame com os amigos, não é? Olha, dia de sábado, domingo, já fiz minhas tarefas, já estudei, já isso e aquilo. Reúne os amigos e vai jogar videogame. Não faz mais isso. Liga para os amigos para brincar. Não faz mais isso. Então, ante todas aquelas atividades, de assistir o esporte na TV, de fazer uma pipoca, ver um filme, não é? Não faz mais isso. Então, ou não tem mais prazer nas atividades cotidianas. Isso tem um nome, é chamado de anedonia, né? A falta de prazer nas atividades cotidianas. Doação exagerada de pertences. Isso não é só de jovens, mas também de adultos e idosos. E há uma triste realidade no Brasil. Nós estamos nas duas pontas dessa faixa etária que está se matando no Brasil. As nossas crianças e jovens numa ponta e os nossos idosos em outra, mas aí é outro tema de outro estudo. Começa a doar. Tinha aquela coleção de bonequinho que não deixava ninguém nem pegar para limpar. Dá de presente. Aquela coleção de gibi, aquela coleção de fitas, né? Começa a doar tudo, né? Aquela roupa que mais gostava, o boné, o skate, peraí. Começa a se desapegar de tudo. É um sinal de risco. Preparação de despedida. Liga para um amigo que não ligava há muito tempo. Nossa, eu quero conversar com meu tio tal, que nem lembrava que o tio existia. Sinal de risco. Mudança no padrão do sono. Ou dorme demais ou dorme de menos. Perda do apetite. Ou tem outros hábitos alimentares, né? Que não eram habituais, come demais, ou de repente começa a vomitar. Atenção! Manifestações verbais, como eu vou me matar, eu não aguento mais, tudo vai ser melhor depois que eu for embora, sou um fardo para todos, você não vai mais se preocupar comigo. E aí nós vamos desfazer de um grande mito aqui, que é um mito, né, que faz parte da cultura popular brasileira, que é aquele quem late não morde, não é isso? Quem fala demais não comete o ato. Isso é um mito. Tá falando que vai se matar, mas é bobagem, é fase, todo adolescente é dramático, todo adolescente aí quer tornar a família refém. É preferível errar pelo excesso do que pela omissão. O menino verbalizou isso, chama ele para conversa. Se ele não quer conversar com os pais, leva ele para o psicólogo. Mas a pergunta deve ser direta. Se eu sou evangelizadora, se eu sou coordenadora de ciclo de mocidade, se eu sou coordenadora de reunião de assuntos familiares ou reunião da família, se eu estou percebendo um jovem, um adolescente com essa mudança de comportamento, eu preciso chegar nele e fazer uma pergunta direta. Você está pensando em se ferir? Você já pensou em se matar? Você quer se matar? Nájila, mas não pode. É assim sim. Porque dessa forma, ele vai perceber que você está entendendo o que ele está sentindo. Que você não sabe o que ele está sentindo, porque só ele sabe, mas você está entendendo. E aí ele vai ter liberdade, ele não vai se sentir constrangido a se abrir. É por isso que hoje nós temos uma lei que está aí desde 2019, né, que foi sancionada pelo nosso presidente, que é chamada Vovó Rose. Essa lei Vovó Rose, porque ela é de grande importância para nós, especialistas na área do suicídio, porque agora as instituições são obrigadas a notificar os casos de automutilação, porque a automutilação também é um sinal de alerta. E muitos pais são os últimos, né? Vamos colocar aí 99,9%, são os últimos a saber que seus jovens estão se automutilando, que é um sinal de depressão, que é um sinal de ansiedade. E o que é depressão? A depressão é uma doença silenciosa e ela afeta as pessoas de todas as idades, inclusive crianças e jovens.
É um conjunto de sinais, é um conjunto de sintomas que vão provocar um profundo sofrimento psíquico, que vai levar a alterações do comportamento, que são esses sinais que eu trouxe para vocês. O deprimido, ele tem uma autoestima baixa, né? E com isso, ele se torna vulnerável. Vulnerável às amizades, vulnerável às mídias sociais. E muitas das vezes, o caminho que ele vai buscar para lidar com essa dor, que ele não está dando conta, é a drogatização, é o álcool. E aí vai intensificar o comportamento suicida dele. É por isso que nós temos um número mostrando que cerca de 6%, 8% dos suicidas tinham vestígios de álcool no sangue. Então, atenção, a depressão acomete crianças e jovens. A depressão não é frescura, não é frescura de adolescente. Então, se ele começa a verbalizar o que ele está sentindo, de fato, ele precisa de um acompanhamento. O que a instituição espírita pode oferecer? A instituição espírita oferece um amparo para a família como um todo, no atendimento fraterno pelo diálogo, através do passe, da implantação do evangelho no lar, através da água fluidificada, o nome dos familiares sendo encaminhados para a irradiação. Mas é preciso estar atento, que a depressão não é obsessão, depressão é doença, depressão é urgência médica. O que abre as portas para quadros obsessivos é quando a doença mental, os transtornos mentais não são tratados. Esse desequilíbrio psíquico, esse desequilíbrio fisiológico, inclusive, porque às vezes a depressão pode estar relacionada a algo no nosso físico, pode ser verme, pode ser carência de vitamina. São vários fatores, não é um fator. Então, o indivíduo que está desequilibrado, desestruturado, o seu espírito está desequilibrado, abre as portas para processo obsessivo. Mas se essa família é amparada nesse sentido, ela vai entender que ela vai ter o apoio do material, os médicos, psicólogos, terapia, medicamento quanto necessário, psiquiatra, e o amparo espiritual, que é dado pela prática do evangelho, orações, né, hábito da oração, leituras edificantes, a mudança do comportamento em casa, a fluidoterapia. É o que nós chamamos da grande terapia, que é a evangelioterapia. Mas achar que apenas o tapinha nas costas, o sorriso bonitinho, e de falar, ô, meu filho, faz o evangelho lá e bebe água fluidificada, e dá o passe no seu filho que vai resolver o problema, isso é outro mito. Isso é ignorância. É por isso que falar de suicídio salva vidas. É por isso que informação e esclarecimento salva vidas. O evangelizador e o coordenador de mocidade, tendo noção de quais são os sinais de alerta, ele vai ter como lidar com aquilo e como agir. E entrar em contato com a família imediatamente. O que está acontecendo? Eu percebi que o João está assim, está assado. E ele não era assim. Ele participava, né, dos encontros, ele era ativo, ele era alegre, ele comentava, ele se dispunha a fazer a prece inicial, dispunha a fazer a prece final. De repente, o menino fecha a boca. De repente, o menino fica acuado. De repente, o menino vive triste. O que é a depressão? Uma tristeza profunda que não passa. Porque depressão é diferente de tristeza. Tristeza tem data limite. A tristeza tem o porquê e tem data limite. Suponhamos, seu time perdeu de futebol. Bem, tem o nome a tristeza. Meu time perdeu. Tem data para acabar. No próximo jogo, se ganhar, minha tristeza acaba. Isso é tristeza. A depressão não. É uma tristeza profunda que não acaba, não cessa. Então, não é drama, não é fase de criança e nem de adolescente. Então, a depressão na adolescência é um problema que tem muito impacto na vida deles. Porque se não for tratada, pode conduzir esse adolescente, esse jovem, a problemas familiares, sociais, escolares, abuso de drogas, uso do álcool, né? Ele começa a ter ódio de si mesmo. É por isso que muitas vezes se confunde aí, e é por isso que os especialistas dizem
que não é o acidente de trânsito a primeira causa de morte de jovens, é o suicídio. Porque nós sabemos que de 20 a 30% dos acidentes automobilísticos que envolvem jovens é suicídio, que começa a ter um comportamento descuidado, né? Começa a ter um comportamento aí de abusos no próprio volante. Entra dentro do carro, pega o carro e se arremessa aí para um poste da vida. Não é acidente, foi suicídio. Mas isso ele já vai dando sinais na sua vida, já vai dando sinais frequentes, sintomas, todos aqueles que eu trouxe para vocês: tristeza, sensação de vazio, um sentimento de inutilidade, falta de interesse, né, por qualquer atividade normal que ele tinha antes, problemas na escola, de relacionamento com a família. Tanto a criança como o jovem se tornam extremamente agressivos, não só com a família, mas com amigos, insônia, falta de apetite, desejo, né, de ficar sozinho sempre, abuso da bebida alcoólica, conversa sobre a morte, tudo é sobre morte, tudo é muito triste, tudo é muito assim pessimista. Então, atenção, evangelizadores, atenção, tarefeiros de ciclos de mocidade. Então, o jovem e a criança, às vezes, tem uma dificuldade, né, de entender o que está sentindo, entender que algo está errado, e mais ainda, entender que tudo isso é sinal de depressão, ou talvez de outros distúrbios mentais. Eu sempre falo em depressão e ansiedade, porque o Brasil está no ranking, primeiro lugar, é o país mais ansioso do mundo, né? Nós, aqui da população brasileira, sabe-se que 10% da população sofre de depressão e não tem tratamento. Não é tratado, aliás, porque não é diagnosticado corretamente. Então, esses distúrbios que ocorrem tanto entre as crianças e entre os jovens acabam não sendo diagnosticados e nem tratados. Então, nós vimos aí que de 2003 a 2013, esse aumento de 10% no caso de suicídio, de 9 a 19 anos, esse aumento, que vem desde a década de 80, foi se acumulando, e hoje nós chegamos nesse número absurdo de 63% de aumento de suicídio entre os adolescentes de 15 a 19 anos. Todos esses dados, quem tiver interesse, faz parte de estudos do Mapa da Violência, que foi publicado entre 2014 e 2015 e foi divulgado pelo Ministério da Saúde. Então, vamos reconhecer os sinais de alerta. Mais uma vez, frases, publicações nas redes sociais que falam de solidão, isolamento, culpa, apatia, autodepreciação, eu não valo nada, né? Eu não presto para nada, desejo de vingança, hostilidade na fala fora do comum, como, por exemplo, não faço nada direito, sou um lixo, não quero sair da cama nunca mais uma madrugada sem sono, quero que todo mundo se dane, vocês não vão mais precisar de mim, não é? Impulsividade, tudo é impulsivo. De repente aí se torna um aventureiro, né? Se joga, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Nunca teve interesse para esportes radicais e agora, de repente, do nada, não é? Entra dentro do carro e tem comportamento, né? Um comportamento completamente descuidado. Então, isso é impulsividade. E o jovem adolescente, ele é muito impulsivo. Ele não pensa no que vai fazer. Uso frequente de emojis negativos, perguntas sobre métodos letais, começa a pesquisar na internet, facas, armas, pílulas, começa a enaltecer, a glamorizar a morte e a desfazer dos objetos pessoais e dar adeus. Começa a ter dificuldade em argumentar, em apontar aquilo que sente. Ele sabe que tem alguma coisa errada, mas ele não sabe se expressar. Isso acontece não só em criança, mas adolescente também. E nas crianças, vamos colocar aí menores de 10 anos de idade, quais são os nossos sinais de alerta? Luzinha vermelha piscando, apatia, voz monótona, sintomas físicos, começa a ter dor de barriga, dor de cabeça, né? E vai no médico, não tem nada, vai no médico, não tem nada, dificuldade para dormir,
irritabilidade, queda no desempenho escolar, queda no interesse que tinha em atividades com os amigos, na família e na escola, não gosta mais de interagir, mudança na alimentação, são sinais da criança. Cansaço, raiva, começa a ter perda de interesse em tudo, se isola, pensamentos pessimistas, desânimo, enurese noturna, começa a fazer xixi na cama, culpa excessivo, deixa um copo cair, aquilo já transforma num drama. Ai, desculpa, 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 nossa, eu não presto para nada, nossa. Então, tudo começa a ficar muito, né? Assim, é muito dramático e não é a realidade. Então, é uma culpa excessiva por tudo e a baixa autoestima. Começa a ser descuidado, não quer tomar banho, não quer se cuidar, a menininha não quer mais sair bonitinha, o menino não está nem aí para nada. A criança até 7 anos, ela não sabe o que é a morte, ela não entende o que é a morte, mas ela sabe que ela quer dormir e não acordar mais. Começa a se entender um pouquinho o que é a morte a partir dos 8 anos de idade. E já nos 10 a 14 anos de idade, 40% dessas crianças que tentam suicídio têm êxito. E nós precisamos entender que a tentativa de suicídio entre crianças aumenta muito, exponencialmente. São 300 tentativas a cada suicídio infantil, porque elas se utilizam de métodos menos letais. Ela não tem acesso aos meios, e mesmo a imaturidade física não conseguem, né, ter êxito no ato. Então, se eu tenho uma criança deprimida em casa ou um adolescente, a primeira coisa que os pais precisam fazer imediatamente, esconder toda a medicação de casa, esconder todos os produtos de limpeza de casa, facas, armas brancas em casa e vigilância. Quem está em tratamento de depressão precisa de vigilância. Mas aí nós temos uma fala frequente, né? Nos PAs da vida, nos pronto atendimentos da vida, nas urgências da vida. Quando chega na urgência um adolescente, uma criança que cometeu suicídio, às vezes um choro dolorido da família, gritos de raiva, e a frase comum que se escuta dessa família é: mas por quê? Você tem tudo o que você quer. Por que você fez isso? Ou o que foi que eu fiz para merecer isso? Essas duas frases frequentes na urgência, quando chega crianças e adolescentes no pronto-socorro, no PA, no atendimento, precisa entender o seguinte: já está errado, mas você tem tudo o que quer. Por que fez isso? Está errado. Criança, filho, não tem que ter tudo o que quer, não. Criança não pode ter nada de mão beijada, não. Criança tem que ter deveres, criança tem que ter limites. A criança precisa dar valor. Porque se ela não tem isso na família, principalmente na infância, ela não amadurece emocionalmente, ela não consegue se tornar um indivíduo, um jovem, não consegue se tornar um ser resiliente, que vai se utilizar das dificuldades, dos desafios para se amadurecer. Então, uma criança que tem tudo, um adolescente que tem tudo e não dá valor a nada, porque papai e mamãe sempre passou a mão na cabeça, papai e mamãe sempre resolveu os problemas para ele, papai e mamãe sempre acobertou todos os erros que ele cometeu, o que acontece? Ele não dá valor, ele não amadurece emocionalmente e se torna essa geração de jovens, de crianças casca de ovo. A primeira frustração quebra, porque não é resiliente, não sabe lidar com a dificuldade, não sabe lidar com o obstáculo. E a segunda frase, que se escuta muito, é: o que foi que eu fiz para merecer isso? Não é o que foi que você fez, mas é o que você não fez. Você não educou, você não chamou atenção quando devia, você não impôs limite, você não exerceu a sua autoridade. Porque ter autoridade junto aos filhos, você não vai deixar ninguém traumatizado, não.
porque é na infância que o espírito precisa ser orientado, é na infância que o espírito vai ser moldado, é na infância que o espírito vai ter domado as suas más inclinações. Mas pai e mãe esquece disso. Acha que aquele serzinho bonitinho, cheirosinho, lindinho, fofinho, é puro, é ingênuo, é inocente. E não é. É um espírito velho, carregado de dificuldades, uma bagagem pesada. Vamos lá ler um livrinho muito bom do nosso Hermínio Corrêa Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. Então, o suicídio infantil, na maioria das vezes, está ligado à depressão, e a depressão é tratável. É por isso que podemos dizer que 100% dos casos de suicídio poderiam ser prevenidos se corretamente diagnosticado o transtorno mental e corretamente tratado, não é? Então, ao contrário do adulto, que normalmente planeja a ação, o adolescente já é mais impulsivo, a criança também. São comportamentos suicidas para fugir de determinada situação, que em vez ou outra acaba mesmo em morte. Então, ao serem perguntados às crianças e jovens o motivo de terem se mutilado com lâmina de barbear ou se ferido, né, com materiais pontiagudos, cortado o pulso ou ingerido mais de 2, 3 dezenas de medicamento, a resposta é rápida e vaga. Ele não encontra a resposta. Por que a Lei Vovó Rose faz com que essas instituições agora da área da saúde notifiquem a automutilação? Porque nós temos 20 milhões de jovens se automutilando no Brasil. A grande maioria são meninas. Então, o que papai e mamãe devem fazer? Principalmente a mamãe. Compra uma roupinha bonitinha para a filha, entra no quarto, ô, minha filhinha, experimenta ali e presta atenção na parte interna da coxa, na parte interna dos braços. Atenção, porque a automutilação é sinal de depressão. E não entende essa dor, não entende esse vazio. A dor, o sofrimento é tão grande que a pessoa, ela acha que não tem saída. É um desamor, é uma desesperança. Não é? Ela não encontra amparo em lugar nenhum. Por mais que tenha, às vezes, os pais presentes, por mais que tenha afeto, cuidado, carinho. Por isso a necessidade da psicoeducação nas nossas instituições espíritas e tirar da nossa fala que suicídio é covardia, que suicídio é falta de fé. Suicídio é causado por doença. Então, a maioria diz que a vida não tem sentido. E ela sente, a criança e o adolescente, um vazio enorme. E 99, 100% dos casos está ligado a uma doença mental. E a mídia social vem colaborando muito com isso. O uso das redes sociais, porque vai trazendo para os nossos jovens um comportamento disfuncional. Se começa a influir no comportamento de adultos, o que dirá das nossas crianças e adolescentes? Nós temos hoje sites, blogs, páginas de rede social que ensina as melhores técnicas e ferramentas para que a criança tire a própria vida. E muito disso está escondido nos joguinhos virtuais, não é? Trabalham com a vulnerabilidade da criança naquele momento. Atenção! Lógico que nós temos o lado positivo. Hoje as redes sociais, as mídias sociais estão entendendo que elas precisam se proteger e estão criando instrumentos de proteção para isso. Nós temos o próprio Facebook, que desde 2017 traz ferramentas onde determinadas palavras ligam lá um sinal de alerta do Facebook, que começa a perceber, né, e soltar lá que aquele indivíduo talvez esteja pensando no suicídio. Nós temos um caso, por exemplo, que aconteceu 8 de março de 2017. Marcelo, de 40 anos, iniciou uma transmissão ao vivo na sua página no Facebook, dizendo que se mataria em 2 horas. Um amigo do Marcelo notificou o site que ele corria perigo e começou, então, a dar início ao efeito dominó, porque o próprio Facebook acionou o Corpo de Bombeiros, acionou a Polícia Civil e Militar da cidade,
que conseguiu chegar a tempo. E tudo isso aconteceu em menos de 2 horas. Foi a primeira força-tarefa internacional acionada pelo Facebook para evitar que alguém se matasse aqui no Brasil. Isso aconteceu em março de 2017. Agora, como eu vou saber? Os especialistas afirmam que é preciso ter atenção, prestar atenção em qualquer sinal que a criança ou adolescente demonstre sobre a vontade de tirar a própria vida. Além de comunicar verbalmente o objetivo de se matar, ela pode apresentar sinais, que eu já disse, inclusive tristeza prolongada, mudança brusca no comportamento, intolerância, agressividade. A primeira coisa que pai e mãe, a primeira coisa que a família e amigos deve passar na cabecinha é considerar que aí existe um fator de risco. Não podemos achar que é bobagem, ou que é coisa momentânea, que é fase, ou que eles estão fazendo isso para chamar atenção. Não. O suicídio tem um aspecto importante, é o aspecto da comunicação, é o aspecto da vigilância, é o aspecto da atenção. Se a pessoa está dizendo que tem um tipo de sofrimento e que não encontra saída, é preciso ficar atento, é preciso buscar ajuda. É preciso buscar ajuda especializada, fora a psicofobia. Procurar ajuda de um psicólogo não vai te categorizar como louco, porque loucura, né, não é algo pejorativo. Todos nós precisamos de ajuda em determinado momento. Isso aqui também é um mecanismo fisiológico. Se eu quebro um braço, eu procuro um ortopedista, não é? Se eu tenho um problema no coração, vou procurar um cardiologista. Se eu tenho um problema mental, eu vou procurar um psiquiatra. Então, detectado o risco, a primeira providência é o diálogo, conversar. Parece óbvio, mas isso não ocorre. Na maioria dos casos, os adultos acreditam que as crianças, os jovens, estão fingindo, querem chamar atenção. Outros tantos acham que falar abertamente de suicídio vai causar suicídio. Então, nós precisamos levar a sério isso. Nós precisamos estar atentos. E é importante ter uma conversa sem julgamento, para que ele não se sinta tolhido em falar. Principalmente nas nossas instituições espíritas, onde o atendente do atendimento fraterno pelo diálogo, ainda erroneamente, é preparado de forma que, se um adolescente entra e fala que quer se matar, e o adolescente diz, não fala para minha família, não fala para os meus amigos, o atendente acha que cabine de atendimento fraterno, ou atendimento fraterno virtual, é confessionário, ou que tem ali direito de cliente-paciente. Isso não existe. Atendente fraterno que recebe irmãos dizendo que querem se matar, adolescentes, jovens ou adultos, imediatamente devem entrar em contato com a família, com amigos, imediatamente apresentar o caso. Imediatamente, se naquela cabine, se naquele atendimento virtual, você percebe que é um caso grave, você tem que chamar essa família e amigos e dizer, ele precisa de um atendimento de urgência, ele precisa de vigilância, porque ele vai se matar. E não achar que 20, 30, 40 minutos de conversa, evangelho, água, que aquele indivíduo vai estar protegido. Não vai estar. Ideação suicida requer intervenção imediata. Ideação suicida é urgência médica. Precisamos estar atentos a isso. Então, meus irmãos, nós estamos chegando aqui, né, ao nosso final. É um tempo muito curto para tantas considerações importantes, mas desde já eu me coloco à disposição da instituição espírita para estar voltando aqui para falar ou de suicídio, né, entre idosos, ou sobre o suicídio em geral, fatores de risco, fatores de proteção. Desde já eu me coloco à disposição na área do atendimento espiritual, eu como coordenadora da área da família aqui do estado de Minas Gerais. Nós temos nos preparado muito nesse sentido, nos especializar em determinados temas, em determinadas situações
que são frequentes na convivência familiar, temas como suicídio, aborto, eutanásia, conflito sexual, conflito conjugal, pornografia, sexualidade, tudo isso são temas que a área da família procura estudar de forma aprofundada, não só trazendo o estudo técnico de especialistas para nos auxiliar a entender o lado material, o lado psicológico, o lado físico, mas utilizando também toda a literatura doutrinária que nós temos à disposição para que possamos, da melhor forma, da forma efetiva, não fingir que ajuda, mas ajudar efetivamente os nossos irmãos que procuram as nossas instituições espíritas. Então, a área da família hoje é uma área de trabalho doutrinária, eu digo, uma das áreas mais importantes, né, que nós precisamos estruturar em toda instituição espírita, porque Kardec já colocou aqui para nós, no Obras Póstumas, é urgente entender e saber acolher essa família que está desestruturada. E uma família desestruturada, nós temos uma sociedade corrompida, uma sociedade cambaleante, uma sociedade viciada, uma sociedade doente. Então, precisamos auxiliar essa família, trazendo a visão espírita, trazendo um evangelho para as suas vidas. Mas eu preciso conhecer o tema, eu preciso entender o tema, e entender profundamente, e não superficialmente, com diálogo vago, com diálogo vazio, com chavões, não é? Com jargões. Não, não é assim. Nesse momento atual, onde as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos idosos estão caminhando literalmente para a morte e não estamos fazendo nada, tem algo errado aí. O objetivo maior do Espiritismo não é esse. Aí eu vou deixar como tarefa de casa a leitura de uma mensagem que está lá no livro Religião dos Espíritos. Nós temos no livro dos Espíritos a temática família sendo trabalhada lá. Nós temos o tema infância, que é trabalhado no livro dos Espíritos, e lá nós temos também, onde fala da missão da paternidade, lá nós falamos da influência dos pais, então existe a temática da família. No livro dos Espíritos, responde tudo. E o Religião dos Espíritos são mensagens de Emmanuel comentando algumas questões do livro dos Espíritos. E aqui nós temos a mensagem Jovens, que comenta a questão 208, onde Emmanuel nos alerta que muitos anos da meninice, moralmente mutilados, pelas mãos mercenárias que foram confiadas no berço. Emmanuel nos alertando que nós pais estamos mercenários, pensando só no melhor, melhor casa, melhor carro, melhor tudo, e esquecendo dos nossos filhos, que estão sendo mutilados na infância. Mutilados em quê? Numa orientação moral, no limite, numa educação, numa base de valores que vão ditar o seu comportamento ético. Nós, mercenários. Então, dever de casa, jovens do livro Religião dos Espíritos. E finalizando aqui, qual é o nosso objetivo maior? Qual é o nosso mandamento maior que os espíritos superiores nos trouxeram aqui na codificação espírita? Quando perguntam qual é o objetivo do espiritismo, é esclarecer a humanidade, é ajudar a humanidade a caminhar para o progresso. E lá, no conclusão do Livro dos Espíritos, no item 4, eles colocam para nós que o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. E essa lei é fundada no futuro. Tirai essa certeza e tirai sua pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque é ela que encerra todas as condições de felicidade do homem. Então, meus irmãos, sejamos justos, sejamos caridosos e vamos fazer com que as nossas práticas espíritas possam ser fundadas no amor verdadeiro, sem julgamento, sem preconceito, sem tabu, sem estigmas. Precisamos quebrar esses paradigmas na nossa instituição.
É a nova realidade que se apresenta. São os novos desafios dessa sociedade. Então, meus irmãos, muito obrigada pela presença de todos. Um grande abraço. Se cuidem e fiquem com Deus. Um grande abraço. Anotações da Fé, Maria Dolores, psicografia Francisco Cândido Xavier. Se queres elevar-te, engrandecer a vida, alma querida, escuta. De tudo que produz, serve, ampara e abençoa, nada existe sem luta. Árvore alguma sem qualquer parte, fornecendo socorro e espalhando alimento, cresceu e se formou para doar-se à gleba, sem chicotes do vento. Se talhada em madeira a mesa que te apoia, o pão de cada dia foi nobre vegetal arrebatado à gleba para aguentar a serraria. Pedra que te suporta a residência, resguardando o equilíbrio que a domina, passou por marteladas muitas vezes, a fim de se ajustar à disciplina. Quem sonha paraíso de alegria, sem sair de poltronas e almofadas, quem foge de ser útil, quem se omite, olha as águas paradas. Quem reclama sucesso sem controle, menosprezando o sentimento alheio, assista a uma corrida em que se note algum carro sem freio. Sem participação, sem sacrifício, a construção da paz jamais se apruma. Sem canseira não há felicidade, não se obtém conquista alguma. Alma querida, serve, ama e confia. Ajuda para o bem, seja quem for. Trabalho é luz de Deus a burilar-nos para o reino de amor.